Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do GCAD para iniciantes. Nesse exercício utilizarei essa imagem aqui. O link da imagem está na descrição do vídeo. Para o exercício utilizarei o part e também o draft, mas boa parte do trabalho vai ser no part, não no part design. Estou utilizando também o FreeCAD 1.1.0 Release 1. Então vamos começar aqui com um novo arquivo e eu vou fazer a importação dessa imagem. Vou fazer a transformação dela, vou deixar tanto no plano frontal quanto no plano lateral. Primeiro vou fazer o ajuste aqui no plano frontal. Então vou dar 2 cliques e fazer o calibrate da imagem. Vamos calibrar a imagem. Agora vou fazer o posicionamento desse ponto aqui. Se a tua translação ela estiver não tão precisa, você pode diminuir ela aqui, ó. No Translation se diminui. Agora eu vou duplicar, Ctrl C, Ctrl V. Essa aqui eu vou desabilito. E essa daqui eu vou colocar justamente no plano lateral. Então vou aqui em Transform. Faço a rotação. Aqui no plano lateral eu vou fazer o posicionamento. Nós já temos aqui o posicionamento no eixo X, eu vou fazer o posicionamento agora no eixo Y. Vou deixar ele bem aqui na medida, bem nessa extremidade aqui. Ela não está tão precisa porque a imagem ela acaba distorcendo e perdendo resolução nas linhas. Mas fica aproximado o valor. Ok. Então essa daqui é na vista frontal. E essa daqui é na vista lateral. Então essa da vista lateral eu preciso deixar ela no ponto 00 também. Então aqui no placement, na posição 0, na posição Y, eu vou deixar ela em 0. Não, aqui não, então aqui. Pronto. Então agora está na posição 0. Aqui não vai bater porque o corte acontece aqui, ó. Então o corte A ele vem aqui e depois ele inclina. Então por isso que aqui não vai bater com essa parte. Então ok. Então temos aqui já as duas referências. Por enquanto eu não vou precisar. Eu só vou precisar fazer uma referência lateral, que mais tarde eu vou precisar pegar algumas medidas justamente dessa parte aqui, ó, que não tem. Então eu vou criar um novo sketch, plano YZ. Primeiro eu vou pegar aqui e ver se está batendo a imagem, 60. Aqui o valor é 60. E vou aplicar também aqui uma simetria. Retiro a redundância. E aqui eu posso então agora fazer o deslocamento da imagem. Eu já tenho uma referência. Mas para isso eu preciso deixar as duas imagens com transparência de 50. Aqui já está bom. Então esse posicionamento está ok. A escala da imagem está batendo com a escala do FreeCAD. Então esse aqui vai ser o sketch de referência. Vai ser o lateral, ou seja, então o right. Vou criar uma pastinha e deixar como referência essa pastinha aqui. E a próxima pastinha que eu vou fazer vai ser para os sketches. Então, temos já aqui o setup pronto da cena.
Agora a gente pode fazer a modelagem. Eu não vou precisar por enquanto das imagens. As imagens com cotas eu pego aqui desse outro arquivo do Blueprint. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa aqui é uma peça com bastante curvatura, a gente vai fazer um pedaço só dessa parte aqui, ó, e depois vai repetir 6 vezes. Então, como são 6 vezes, a gente vai fazer uma peça num ângulo aqui de 60 graus. Vamos então fazer essa parte aqui primeiro. Eu vou fazer apenas metade e depois aplico o espelhamento. Então vamos começar com um novo sketch. Eu quero o plano frontal, ou seja, XZ-plane. Nós temos aqui diâmetro total dele 100.3. Depois, esse daqui a gente não vai precisar fazer agora. Depois temos o segundo, que é 82. E aqui o ângulo vai ser de 30 graus. Porque você vai ter 30 para cá e 30 para cá, totalizando 60. Vamos aplicar uma tangência entre todos os arcos. A largura aqui é 18. Raio aqui é 3. A gente não tem esse raio aqui. Mas eu coloquei o valor de 9 e ele ficou bom com 9. Vamos efetuar aqui esse corte. E também aplicar um tangenciamento entre esses dois. Ok, está totalmente restrito. Agora falta só fazer o fechamento. Ok, então agora a gente pode aplicar uma extrusão. Então aqui a largura dele é de 9.2. Então seleciona aqui o sketch. Vamos aplicar uma extrusão 9.2. Então ele vai ficar justamente aqui, ó, conforme a gente colocou, conforme a gente fez aqui com as imagens. Então agora a gente vai pegar a extrusão e aplicar um espelhamento. O plano de espelhamento vai ser o X e o Y. X e Y, ok. Não, XY não. É o Z e o Y. É Z e Y, Z e Y. Aí, agora sim. Eu vou selecionar os dois, tanto a extrusão quanto o espelhamento dela, e aplicar uma fusão. Aqui nós temos fillet de 0.25, então já dá para aplicar o fillet nessa parte aqui. E também temos aqui na parte posterior. Então vamos fazer assim, vamos primeiro fazer essa parte aqui. Então vamos criar um novo sketch. Eu vou querer no plano frontal, só que direção reversa. 10.2. O posicionamento, diâmetro de 89. Podemos fechar e agora fazer um extrude de 2.3. Então vou selecionar a fusão e essa extrusão e aplicar uma outra fusão. Aqui temos um raio de 0.5 no fillet e aqui 0.25.
Então, a primeira parte aqui está pronta. Agora é só fazer a cópia para formar essa parte inteira aqui. Então, para isso, eu vou sair aqui do Part e vou lá para o Draft. Aqui no Draft, eu vou selecionar a opção aqui de Array. Vou escolher o Polar Array. Seleciono o File, coloco aqui o número de elementos, vamos colocar 6. O ângulo dele vai ser de 360 e o Reset Point, a gente deixa tudo em 0. Se por acaso você subir, como essa parte aqui está vazada, ele entende que é a viewport, então o centro da rotação acaba ficando tudo zoado. Então o que você faz? Você dá um Reset Point, clica aqui e aperta Enter. Então tá tudo zoado ainda, mas o que acontece? Agora é só mudar aqui no Data, você seleciona aqui o Array na árvore de projetos, vem aqui em Data, e aí você vai selecionar aqui o Placement, aqui ó, o eixo que você quer que aconteça esse polar. Aqui ele está por padrão no Z. Então você deixa em 0 aqui no Z e coloca 1 no Y, que é o eixo que a gente quer que ele execute. Então esse eixo aqui ele vai executar esse array. E aí nós temos aqui a peça montada, mas ela não está pronta ainda. Para poder trabalhar no part, a gente vai precisar aplicar novamente uma fusão. Então para isso eu vou selecionar o array e aplicar uma fusão. Pronto. Agora a gente pode dar continuidade. Então nós temos agora uma segunda extrusão, justamente num diâmetro de 60. Então aqui eu vou criar um novo sketch, na vista frontal, plano XZ, view na altura da viewport, e aqui vamos fazer uma circunferência com 60 de diâmetro. Então ela vai ficar aqui atrás. E aí vamos aplicar uma extrusão de 13.2. Selecionamos a fusão e a extrusão e aplicamos novamente uma fusão. Então nós temos agora esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui a gente vai fazer um revolution, ou um revolve. Porque tem dois detalhes que a gente precisa trabalhar. E é mais fácil fazendo um perfil e aplicando um revolve. Depois que for feito isso daqui, daí a gente vai aplicar os files. Nós temos aqui um file interno, 2 files aqui nessa parte. Então primeiro vamos fazer esse perfil. Vamos criar então um novo sketch. Agora na vista lateral, então seja plano Y e Z. Vamos primeiro colocar o valor que vem aqui do 0. Então, o comprimento total dele é 45.2. E o diâmetro é de 35. Vamos pegar aqui essa referência. Primeiro vamos ver o detalhe C. Detalhe C, temos aqui distância daqui 2,5. A parte interna é 3. E o diâmetro interno é 32,8. Essa parte aqui a gente pode deixar apenas como construção. Os files depois a gente aplica depois do sólido pronto. Vamos agora para o detalhe B. Então ele vem a 1,5. Aí ele vai entrar num ângulo de 75 graus e vai ter um raio aqui de 0,5. Vamos aplicar primeiro a tangência entre eles. Raio de 0,5. E o ângulo entre
a parte posterior e aqui é 75. E aqui para finalizar, então, eu vou fechar agora o sketch. Venho até aqui e daqui a aqui. Totalmente restrito. Então, com ele selecionado, eu vou agora aplicar um Revolve. Eixo Y e vou selecionar a fusão ou Revolve e aplicar uma nova fusão. Bom, temos aqui toda a parte já de modelagem pronta. Agora a gente vai começar a fazer os cortes, cortes e perfurações. Vamos começar então com essa parte posterior aqui. 53 de diâmetro, uma profundidade de 3,3. Então, novo sketch, plano XZ com direção reversa, que é a parte posterior. Aplicamos uma extrusão, 3,3, reverso. Esse aqui eu mudo a cor, porque vai ser um sólido de corte. Então, pega a fusão, pega a extrusão que foi feita por último, e vamos aplicar agora aqui um corte. Então, aqui a gente já pode aplicar todos os files. Aqui a gente já pode aplicar todos os files. Então, aqui interno, nós temos um com 0,5. Aqui é 2,5. Aqui é um chanfro de 0,5. E aqui é filet de 0,5. Então, ok. Agora a gente pode fazer esse corte interno aqui. Aplicar aqui uma transparência de 50% e habilitar aquela imagem na vista lateral. Então, vamos pegar aqui algumas referências visuais e o restante aqui a gente tem as cotas. Vamos então fazer um novo sketch na vista lateral. Cancela aqui. Novo sketch, vista lateral é o plano YZ. Eu vou pegar aqui duas referências. Essa extremidade aqui. Viu na altura do plane. Ok, então nós temos as duas extremidades. Vou desabilitar aqui o Fillet. E agora vou começar a fazer aqui o corte interno. Então aqui nós temos um diâmetro de 25. Aqui é um raio de 3. Aqui é 2. Com ângulo de 45. Isso se repete aqui. Oito ponto sete. Aqui é ângulo de 30. Tem 30 aqui, então 60. Aqui é 10. E aqui é 2. Ok, agora é só fechar.
Sketch pronto. Podemos desabilitar aqui a imagem e aplicar um Revolve. Vamos aplicar no eixo Y. Também é um sólido de corte, então vou deixar na cor vermelha. Selecionamos o Fillet, o Revolve e aplicamos o corte. Ok, agora a gente precisa fazer esse outro corte aqui. E para isso, vamos ter que fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou fazer essa parte aqui, ó, e aplicar um padrão polar. E depois, com ele aplicado, aí sim eu vou conseguir o ângulo certinho entre eles. Então, vamos começar fazendo essa parte aqui primeiro. Então, temos aqui uma distância de 1,25 e aqui uma distância de 3. Então, vamos criar um novo sketch, vista frontal. Por enquanto, eu vou poder desabilitar aqui as imagens. E também aqui esse corte, o file. Então, vamos começar aqui, ó. Então, ela tem 1,25 por 3. Então, mas eu preciso... Bom, aqui a gente sabe que é 10. Aqui preciso saber quanto é que é. Então, vou aqui no sketch de referência. Vou habilitar a imagem lateral. E aqui eu já tenho a medida. Ela tem 12 milímetros. Deixar com 38. Ok. Então, aqui é 12 e aqui é 10. Então, aqui é 12 e aqui é 10. Então, vamos aqui no Sketch. Então, temos aqui 12 e 10. Ok, já está fechado. Tinha dois segmentos, então deletei um e só vou deixar outro. Ok. Só para confirmar, tá certo. Então, agora a gente só precisa colocar aquelas medidas. 1,5 embaixo e 3 em cima. E 1,25 divididos por 2. Podemos fechar e agora a gente vai aplicar a extrusão. Ele está lá atrás. Então, vou aplicar com 45,2. Vou selecionar, vou aqui na vista frontal. E vou aplicar um espelhamento. O plano que eu quero é o Z e o Y. Aplico uma união entre eles. E agora volto lá no Draft e vou aplicar um Polar Array. Eu vou querer 18. Reset Point. Enter. Seleciono o Array. E vou colocar aqui o eixo que eu quero. Eixo Y e não o Z. Temos aqui, agora nós temos a referência onde a gente pode fazer. Ele vai ficar apenas, esse array ele vai ficar como referência. Então vou criar agora um novo sketch, vou lá para a parte novamente, crio um novo sketch, visão frontal. Vamos ver se ele vai selecionar aqui. Eu quero, ó, então está dando erro, ok? Então vamos fechar
Então, esse array aqui eu vou transformar ele numa união. Fiz uma fusão, ok. Volto aqui. E eu quero pegar como referência esses dois segmentos. Agora sim. Então, essa fusão aqui, eu vou deixar ela como ref, fusão ref. E vou jogar aqui na referência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui é a profundidade, que é 12. Então a profundidade dele aqui, lembrando que aqui essa parte superior é esse perfil aqui. Então aqui a profundidade dele é 12. E eu vou fazer ele não reto, mas em ângulo. Então esses dois aqui vão ser iguais. E esse daqui ele pode ficar um pouco para fora. Vamos deixar com 2,60. Ok. Então essa referência aqui eu posso, por enquanto, eliminar. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse sketch, que eu fiz com o outro. Esse sketch aqui eu vou aplicar uma extrusão. 45,2. Eu vou lá no Draft. E vou aplicar novamente aqui o Polar Array. 18 vezes. Reset Point. E vou mudar o eixo dele. Y e deleto o Z. Volto lá para o Part e agora vamos fazer a operação booleana. Seleciono o Cut, seleciono o Array e aplico uma operação booleana. Ok, corte feito. E agora para finalizar, vamos fazer essas perfurações aqui. Primeiro vamos fazer essa daqui. Vou criar primeiro todos os 3 sketches. E depois faço a extrusão e o array também. Então, o primeiro vai ser esse daqui. Então, vamos criar aqui um novo sketch. Eu vou fazer ele aqui atrás, selecionando aqui essa face. Novo sketch. Eu já tenho aqui o centro dele. Diâmetro de 5,11. Vamos fazer agora esse aqui. Novo sketch. XZ-plane reverso. Diâmetro de 5,41. E o posicionamento vai ser em 70 de diâmetro. E o último, 3,45. Novo sketch. XZ-plane reverso. 3,45. E ele está posicionado 41 de diâmetro. Então agora é só aplicar a extrusão em todos eles.
Então esse primeiro aqui, 9.2 mais 2.3. 11.5, eu vou deixar em 12, para passar um pouquinho. Esse daqui é 9.2, eu vou deixar em 10. E esse daqui em 10 também. Reverso, reverso e reverso. E todos eles vão ser de corte, então eu tenho o costume de deixar tudo em vermelho. Assim, em projetos mais complexos, eu não me perco. Quinze, ok. Esse aqui eu vou deixar em 12. Para não ter problema aqui com o Filet. Esse daqui está ok. Então vamos agora aplicar aquele array lá no draft. Voltamos aqui para o draft. Selecionamos o primeiro corte. 6, reset. Depois eu faço a correção do eixo. Agora aqui vamos fazer a correção do eixo. Voltamos lá para o part e vamos agora fazer os cortes finais, as perfurações finais. Seleciono então o cut, o array que eu quero que sirva como corte e vou em cut. Certifique-se que o file também foi cortado. E a peça está pronta. Para fazer a exportação aqui no part, você seleciona então o elemento. O elemento que eu quero é esse cut aqui. E aí é só exportar. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. Pode deixar suas dúvidas, pode deixar também seus comentários e até o próximo vídeo.